Boa noite, meus amados. Que a graça do Senhor nosso Deus, mais uma vez, se renovam sobre nós e em nós para a compreensão da sua palavra. E nesta noite queremos conversar mais um pouquinho sobre uma pregação com rica doutrina. Nós queremos pedir a você que abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 10. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos ler aqui a partir do versículo 37, onde nos apresenta aquela pregação de Pedro a Cornélio. Uma pregação cheia de conhecimento, de graça e de verdade para a vida de Cornélio e para nossas vidas também, né? Então nós queremos intitular essa mensagem como Jesus, o ungido de Nazaré. Vamos primeiro orar ao nosso Deus, depois abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 10, a partir do versículo 37 até o 43. Então, 48, aliás. Então vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai de toda a eternidade, nós louvamos o Teu nome e mais um momento estamos aqui para glorificar o Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado pelo presente que o Senhor é nas nossas vidas, de nos fazer compreender a Tua palavra. Nesse instante, ó Deus, a Tua igreja cresce espiritualmente ao ouvir, ao meditar, ao pensar, refletir na Tua palavra. Nós te louvamos agradecidos no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre e que para nós, nesta noite, é o ungido de Nazaré para a salvação das nossas vidas. Em nome dele que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, onde fala da história de Cornélio, todo o contexto, mas a partir do versículo 37 de Atos, capítulo 10, a mensagem pertinente de Pedro à família de Cornélio naquela hora foi essa aqui. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou. Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus e dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas em água ou com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Então, queridos, nós temos aqui uma palavra
digamos assim, bastante doutrinária. Pedro é levado à casa de Cornélio, né? Esse homem temente a Deus, que dava muitas esmolas, que fazia muita oração, e as orações dele foram ouvidas, confirmadas, e chegou ao Deus Todo-Poderoso, que atendeu prontamente, que enviou um anjo para que ele ouvisse falar de Jesus e tivesse sua oportunidade de salvação. Que eles tivessem o seu momento com Deus, que eles tivessem condições de receber agora uma palavra de salvação e que fossem salvos em nome do Evangelho. E essa pregação específica que Pedro faz para Jesus é justamente a palavra de salvação para que a palavra de Deus fosse guardada no seu coração e que Cornélio compreendesse, como todos nós hoje estamos compreendendo, não é? Porque Cornélio é o nosso representante, né, gentil, né? Foi esse momento aqui que o evangelho chegou aos gentios, que não eram seguidores de Jesus, e que abriu-se o leque para que nós fôssemos recebedores também dessa palavra, inclusive em meio à admiração daqueles que seguiam a Jesus. Então a palavra chegou a Cornélio na sua casa dessa forma. E quando Pedro, depois de todo, se você quiser ler o contexto aí, né, depois de uma experiência que Pedro tem com um lençol que desce ali do céu e tal, para que ele compreendesse a quem iria levar a mensagem, então ele chega aqui, mediante a casa de Cornélio, com essa palavra de salvação que eu entendo como sendo uma pregação muito rica em doutrina, muito rica em ensinamento da palavra de Deus, né? Que Pedro chega aqui e, na verdade, a tônica da mensagem é paz através de Jesus. Então, Pedro, ele chega ali na casa de Cornélio e vai avisar, vai anunciar Jesus como sendo o Nazareno. Jesus como sendo o Nazareno, ou seja, Jesus de Nazaré. O escolhido, o ungido de Deus em Nazaré. Nazaré, uma pequena cidade, um pequeno, digamos assim, pequeno vilarejo, né? Que Jesus levaria o seu nome, né? Jesus de Nazaré, a cidade de Nazaré. Então a gente vê aqui que Pedro, ele anuncia Jesus, que ele é um ungido de Deus, portanto, filho de Deus, separado por Deus. Né? Ele começa dizendo aqui na sua palavra, vocês conhecem, né? Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel. Ou seja, os gentios que estavam longe do povo de Israel, eles conheciam a mensagem que havia vindo por Jesus, específica para o povo de Israel, que era Senhor de todos, né? E Pedro chega já dizendo, vocês conhecem essa mensagem, né? Então, vocês conhecem essa palavra que Deus mandou a Israel, anunciando a boa notícia de paz. Então, a notícia aqui, a tônica, a mensagem de Pedro para aquele povo é que eles estivessem em paz, que eles estivessem sendo acolhidos, que eles estivessem sendo, digamos assim, agora sendo recebidos. Né? A inclusão estava acontecendo aqui de um povo de Israel a um povo gentil, a um povo, digamos que não estava ali na aliança de Deus, digamos assim, não é? Então, Pedro vai avisando que vocês conhecem isso, nós avisamos as boas novas de paz de Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, vocês também sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, ou seja, eles tinham conhecimento da história, né? E Pedro vai dizendo, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo, então vocês sabem que depois, naquele momento de João ali, que ele batizou, dentre aquelas pessoas, ele batizou também Jesus, e ali Jesus começou o seu grande ministério, né? O ungido de Deus, portanto, o Filho de Deus, o grande benfeitor e médico. É
como ele diz aí no versículo 38. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Vocês sabem também que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, nesse versículo aqui, você encontra uma síntese de doutrina tremenda, porque Pedro acaba anunciando aqui que Jesus é o benfeitor e médico, Jesus é o libertador dos laços de Satanás, era do que as pessoas estavam presas, cativas, e elas mesmas não sabiam como sair, como fazer. Mas Pedro ele anuncia aqui, sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus, ou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ele deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados por Satanás. Não estava falando aqui de apenas enfermidades ou doenças comuns, mas Jesus saiu curando, livrando todas aquelas pessoas que eram dominadas pelo diabo. Por que ele fazia isso? Porque Deus era com ele. E aí é a mensagem central. Essa é a mensagem. Vocês sabem o que a mensagem que veio para Israel, vocês sabem a história. Dentro do contexto dessa história, Jesus foi anunciado por João e depois que foi anunciado, ele saiu curando todas as pessoas, principalmente aquelas que eram dominadas pelo diabo, porque Deus era com ele. É comprovado que Deus era com Jesus. Essa era a palavra de Pedro ali, né? Aí ele vai dizer assim, Jesus foi crucificado. Vocês sabem também o que aconteceu com ele, né? A continuação daquilo tudo é mostrar a sua crucificação, né? O versículo 49 vai nos deixar ciente disso. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois fizeram o que com ele? Mataram, pregando-o numa cruz. Então, ele falou ali da história de Israel, falou do anúncio de Jesus dentro dessa história, falou da voz que clama no deserto, que era João, falando sobre essa vinda de Jesus, batizando, depois Jesus curando, livrando, libertando e sendo morto. Jesus sendo morto ali por Israel. Mas ao mesmo tempo ele continua dizendo, mas ressuscitado por Deus. Por que ele fazia essas coisas? Deus estava com ele. O versículo 41 vai dizer assim, porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Então Pedro ele vai continuando falando aí dessa palavra maravilhosa. Ele morreu, foi morto, foi crucificado numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e ele apareceu a nós. E aí ele diz que somos testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Então Pedro resume ali dizendo tudo o que aconteceu, o que o Velho Testamento dizia sobre Jesus, João que anunciou a Jesus, Jesus fora batizado, curou, fez aquilo que o Velho Testamento falava sobre ele, depois foi morto, também concluindo essa palavra que falava sobre ele, mas também ressuscitou com a palavra que falava sobre ele e deixou testemunha. Depois de ressuscitado, nós comemos, nós ouvimos, nós participamos ali daquele grande momento. E aí, Pedro vai trabalhando aí, dizendo que Jesus será o juiz vindouro. Ou seja, ele fala do passado, fala do anúncio, fala da chegada, fala da morte, fala da ressurreição e fala do futuro. Veja como é importante aí. O versículo 42 vai nos deixar ciente disso. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus foi posto por Deus, mandou que nos anunciar essa mensagem, que ele foi posto por Deus, colocado por Deus como juiz de vivos e mortos. Então isso é uma coisa que só Jesus, o ungido de Nazaré, pode fazer, ser juiz de vivos e morte. Ele pode julgar os nossos atos quando vivos e pode também julgar os nossos atos depois da morte, para vivificarmos
com ele. Então, a palavra de Deus, esse texto é muito rico doutrinariamente para a gente compreender o que a palavra de Deus é para nós. A importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. Nesse capítulo 43, ou a partir do versículo, aliás, 43, nós vemos que ele perdoa pecados. Ele será juiz de vivos e mortos e está apto a perdoar pecados. Todos os profetas, versículo 43, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Você crê em Jesus? Você quer crer em Jesus? Você acredita que Jesus foi anunciado em todo o Velho Testamento? Você acredita que João veio para pronunciar? João era a voz que clama no deserto, conforme dizia Isaías. Você crê que Jesus foi batizado por João e ali começa o seu grande ministério, cura pessoas, liberta pessoas, principalmente das garras de Satanás, e é morto por isso. É crucificado numa cruz, uma morte de vergonha. Mas porque Deus estava com ele, Deus o ressuscita e o coloca como juiz de vivos e mortos. E lhe dá todo o poder para perdoar pecados. Uma vez, Jesus chegou num determinado lugar e, pregando ali aquelas pessoas, uma multidão se formou ali ao redor daquela casa. 4 amigos, diz a palavra ali em Marcos capítulo 2, por exemplo, que os amigos trazem um homem numa maca, né, e coloca aquele homem, desce aquele homem na frente de Jesus pelo telhado, depois de tentar entrar pela porta, tudo que é jeito, não deu certo, então aqueles homens, eles entram com Jesus pelo telhado. Quando aquele homem aleijado, paralítico, entra ali e Jesus vê aquele homem naquela maca, Jesus diz: filho, teus pecados estão perdoados. E aquilo gera um zum, 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 aquilo gera um cochichado nas pessoas ali presentes. Jesus diz: por que vocês estão arrazoando em vossos corações? O que é mais fácil para você? Que eu diga, filho, estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? Ora, para aquelas pessoas, claro que era mais fácil Jesus dizer, levanta e anda. Jesus dizer, estão perdoados os seus pecados, porque levantar e andar realmente era difícil. Jesus, para mostrar que uma visão espiritual, perdoar pecado era muito mais complicado do que dizer a um paralítico, levanta e anda, porque é através do perdão dos nossos pecados que nós vamos para o céu, que nós vamos morar com Deus. Então Jesus olha para aquele paralítico e diz, levanta, mas ele olha para o povo e diz assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem levantou, tomou o seu leito e andou. Por isso que a partir do versículo 43, Jesus é ouvido ali através de Pedro, daquele sermão de Pedro, daquela palavra de Pedro, né? Aquele que ele perdoa o pecado de todos. Então os ouvintes ali, eles creram na mensagem, foram salvos e cheios do Espírito Santo. Então veio ali para o coração daquelas pessoas a partir do versículo 43, depois que Pedro disse, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Então, naquele instante, os não-judeus recebem o Espírito Santo. Ali estava acontecendo o maior marco na nossa história. Ali estava acontecendo o maior marco na nossa história. Nós, os gentios, agora estávamos sendo enxertados na videira verdadeira. Nós estávamos recebendo um evangelho, uma palavra que não veio para nós, não foi específica para nós. Por isso aconteceu aquele grande momento. Eles foram cheios. Diz assim, quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, que o contexto vai dizer isso, né? Ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois, qual era a evidência que Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os não-judeus ali?
pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Ouviu ali sim um marco, quando Jesus falava que ao descer sobre o povo de Deus, o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, para esses 4 acontecimentos, houve a manifestação do dom de língua. Nesse momento, o Evangelho, por meio de Cornélio, por meio dessa família gentil, chegaria até os confins da terra. Por isso a manifestação do Espírito Santo. 4 vezes a gente vê a manifestação do dom de língua, para que houvesse a credibilidade que era realmente o mesmo Espírito que estava falando com todas aquelas pessoas. Depois disso, você não vê mais esses acontecimentos. Então é interessante aqui que eles se admiram ouvindo aquelas pessoas falarem aquelas coisas, e aí a Bíblia diz aqui no versículo 46 que Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? De quem Pedro estava falando? Dos apóstolos. Será que os apóstolos vão compreender que estes receberam o Espírito Santo como nós? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Jesus, o ungido de Nazaré, pode transformar a tua vida. Assim como ele transformou, assim como ele viu, assim como ele salvou, assim como ele chegou no coração, em toda a família e nos amigos de Cornélio, ele pode chegar na tua família, ele pode chegar na tua casa, Jesus pode transformar a tua vida. Basta você crer, basta você confiar em Jesus, basta você obedecer. Cornélio obedeceu, ele dava esmolas, orava a Deus, e numa das suas orações, num dos momentos de oração, ele ouviu um anjo que disse: vai até Jope, procura um homem chamado Pedro, ele tem as palavras de salvação para você. Eu digo para você nesta noite, nos procure, venha até a nossa igreja, venha até nós, ligue para nós, queira saber sobre Deus. Nós temos as palavras de salvação para você. E quero também dizer para a igreja, é grande a nossa responsabilidade. Continuemos com esse fervor para a pregação do Evangelho, com esse desejo de divulgação da palavra de Deus. Continuemos firmes, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo. E Deus tem sempre o melhor para nós. Ele tem provado isso na sua casa. Ele tem provado isso nas nossas vidas. Deus é fiel. E não é apenas de ouvir falar que falamos isso. É que Deus tem demonstrado seu grande amor pela sua casa. Que Jesus, o ungido de Nazaré, tome conta da tua vida. Seja Ele o guia para as suas decisões. Seja Ele a referência da sua vida espiritual. Seja Ele o libertador, o que tenha realmente te tirado das garras de Satanás. Pois Deus era, é e sempre será com ele. Que a graça do Senhor, nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Jesus, o ungido de Nazaré, é o que precisamos. Que o Senhor continue nos livrando e nos dando a oportunidade de viver a sua palavra. Deus abençoe. Uma boa semana na presença do nosso Deus.